Boa noite pessoal, tudo bem? Conforme combinado, nossa live de quinta-feira, né? Mais uma live da nossa comunidade MME 180K. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Michel Scosteg, sou advogado e ajudo outros advogados iniciantes, recém-formados, advogados nota 6 na faculdade, ou nota 7 ou nota 8, isso independe para o seu sucesso. Eu ajudo esses advogados a alcançarem um faturamento de 180 mil por ano. É um faturamento que eu julgo que para arrancar assim, sustenta a sua advocacia, né? Faz uma advocacia sustentável e é esse nosso projeto, o projeto de ajudar advogados iniciantes, destravar essa advocacia para tornar essas pessoas independentes do sistema que se tem hoje, né? Que é o sistema de CLT ou pensar em concurso e trilhar o caminho dos diamantes, que é aquele caminho que eu trilho e venho trilhando e eu comecei do absoluto zero. Então, se eu fiz e se eu comecei do absoluto zero, é possível para qualquer advogado que não esteja conseguindo alcançar o resultado pretendido, ou o advogado que se formou agora, pegou a OAB já no primeiro ano, né, no primeiro ano de advocacia, faturar 180 mil por ano. Né? Eu passo por aqui dicas no meu Instagram, nas minhas redes sociais, no YouTube, faço lives para auxiliar essas pessoas a destravar na advocacia, esses advogados que estão iniciando ou advogados que não têm o resultado desejado ainda, para destravar na advocacia. E eu tenho aqui, para quem ainda não viu, eu tenho lives aqui todas terças e quintas, falando sobre esses passos que eu segui, dando dicas sobre mindset, dando dicas sobre como eu faço e como eu fiz e como eu faço até hoje para alcançar o resultado que eu desejo na advocacia, né? Que é o resultado da independência financeira, que é o resultado de ter um faturamento saudável para a sua advocacia. Afinal de contas, nós advogados também, né? Embora algumas pessoas pensem que não, precisamos viver, precisamos pagar contas, precisamos ter um conforto para nós, para nossa família, enfim. Então esse é o nosso projeto, nossa comunidade MME 180K, que ajuda, eu ajudo esses advogados a faturarem esse número, 180K por ano. E hoje a live é uma live que eu vou comparar duas características e duas coisas que são importantes. Até coloquei uma caixinha aqui anteriormente no meu stories perguntando, né, que tem a ver com a nossa live de hoje, se o ego atrapalha os seus resultados na sua advocacia, né? E hoje eu vou compartilhar e vou falar sobre o que acontece comigo e se ele atrapalha ou não a mim, e se isso enquadrar para você, clica aí no aviãozinho, compartilha essa live com o maior número de pessoas que você puder, para que essas pessoas possam assistir e destravar para a advocacia, para ter uma advocacia com faturamento, né? Para ter uma advocacia que seja rentável. Então a primeira coisa que eu vou falar hoje, a live sobre hoje, é justamente resultado versus ego. Resultado versus ego. Qual a diferença daqueles advogados que têm realmente o resultado e os que não têm? E aí tem tudo a ver com resultado versus ego, né? Eu sempre falo aqui que não adianta ter somente vontade, não adianta ter somente pensamento positivo, não adianta ter somente esperança, porque na verdade nós precisamos ter ação. O advogado precisa ter ação. E para ter ação, ele precisa ter um plano, ele precisa ter um projeto, ele precisa ter uma programação, um planejamento para que ele execute todos os planos e todas as esperanças, toda a positividade que ele tem, ele precisa colocar isso em prática. Então eu escolhi o assunto da live de hoje, que é um assunto bem interessante, na minha opinião, que é resultado versus ego. Então, com resultado versus ego, nós teremos dois tipos de advogados, e aí você precisa escolher qual é o tipo de advogado que você quer ser para o final ainda de 2020, que ainda dá tempo de você começar a planejar e de executar o seu plano, e principalmente para iniciar 2021. Qual advogado que você quer ser? Você quer ser um advogado que tem resultado, ou você quer ser um advogado que só tem ego? E eu vou explicar agora qual é a diferença, que na minha concepção são os dois. O advogado que só pensa no ego é aquele advogado que vai ser da ala da esperança, ou seja, ele só tem a esperança, certo? Por quê? Porque ele deixa o ego atrapalhar no momento dele fazer uma captação, no momento dele se comunicar com os outros. Porque não, eu sou advogado, eu tenho esse paradigma de que eu sou um advogado e eu preciso me comportar como advogado. Tá, mas como é que se comporta um advogado? Fechado,
sisudo, isso já passou, né? Isso já passou. Então, vão existir há muito pouco tempo, ou já vem acontecendo isso, dois tipos de advogados que vão sobreviver e que vão ter faturamento ou que vão ter sucesso na sua carreira, mesmo aqueles que já até alcançaram algum nível, se eles não se adaptarem com o mundo que a gente vive hoje, com a advocacia moderna, vão ficar para trás. E esses advogados da esperança, eu vou começar justamente por esse da esperança, que é aquele cara que só dá bola para as postagens, que é aquele cara que só faz conteúdo, não pratica esse conteúdo, é o cara que quer participar de órgão, participar de eventos da OAB, onde lá reservado parceria é só o que ele vai ter, ele não vai ter um cliente, ele não vai se relacionar com clientes, né? É o cara que quer curtidas no Instagram, é o cara que quer alimentar e massagear o seu ego, né? Porque eu julgo hoje que o maior inimigo dos advogados, quiçá também das pessoas, mas falando hoje especificamente de advogados, porque é o nosso projeto, o maior inimigo do advogado do advogado hoje é o seu próprio ego. O ego daquele formalismo, o ego daquele que... O que os outros vão pensar de mim? Eu sou um advogado respeitado, ou eu trabalho no escritório, sabe? Ele usa a roupagem do tradicional, a roupagem e deixando o seu ego conduzir a sua carreira. Isso é extremamente prejudicial à profissão. Eu sei disso porque eu passei por isso, eu passo por isso, e eu já tenho inclusive uma live que eu fiz aqui, que quando você entra na sala, deixa o ego fora da sala, ou seja, qualquer sala de negócio que você for fazer, qualquer sala de audiência que você for fazer, qualquer negociação que você for fazer, você tem que deixar o ego fora da sala, porque ele, na maioria das vezes, ele vai te atrapalhar. Michel, quer dizer que eu não posso ter pretensões, ser vaidoso? Pode, dentro de uma limitação, ou na limitação onde a vaidade, na verdade, ela é o dinheiro no teu bolso. A vaidade, ela é normalmente aquilo que tu faz na tua advocacia rentabilizar. A partir desse momento, com o resultado, e aí eu vou entrar já especificamente no outro grupo de advogados, que é os advogados de resultado, mas eu primeiro estou falando sobre esse advogado da esperança, esse grupo da esperança, onde ele só fica alimentado pelo ego. Ele acha que é ruim ser julgado, ele acha que é ruim as pessoas falar dele, ele tem vergonha do que as pessoas vão dizer, ele tem medo de julgamento. Esse advogado, esse estilo e esse grupo de advogados estão taxados, desculpa a gente falar isso para vocês, mas estão taxados à derrota, ao insucesso. Porque na verdade, tu tem que te livrar desses paradigmas, livrar dessas coisas que gravaram e desses conceitos ultrapassados para você poder evoluir na advocacia. Inclusive quando você vai num evento, inclusive quando você vai fazer um contato. E isso com certeza vai te acelerar ao faturamento de 180 mil por ano, que é o nosso projeto. Vai te facilitar esse faturamento. Então, existirão esses dois grupos de advogados. O da esperança e do resultado. O que eu estou falando hoje é o da esperança. O da esperança que o advogado vai bater na sua porta, o da esperança que você vai criar conteúdo no Instagram e automaticamente as pessoas vão clicar lá pedindo o seu serviço. Não, isso não vai funcionar. Eu estou dizendo para vocês de coração aberto, eu estou dizendo para vocês aquilo que eu passo e aquilo que eu passei nos últimos tempos de advocacia e onde eu pude chegar onde eu cheguei. Não estou nem num centésimo de onde eu quero chegar, mas eu tenho certeza que eu já estou num nível superior e eu posso passar isso para quem não está. E não tem nenhum problema nisso. Eu quero ensinar para vocês, e é por aqui que eu ensino, nas minhas redes sociais. Compartilhe essa live se você acha que é importante. Toque aí o aviãozinho ou dê o coraçãozinho para que a gente possa divulgar para o maior número de pessoas, o maior número de advogados que estão hoje perdidos, digamos assim, na sua profissão, sem saber o que quer, sem saber o que fazer, né? Se vão trabalhar em escritórios, ou se vão montar o seu escritório, ou se vão divulgar o seu trabalho, ou então tem vergonha de se mostrar, ou acha que o anonimato eu sou mais discreto, eu sou mais conservador. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Você vai ficar no grupo de desses dois grupos, no grupo da esperança, no grupo da vaidade, no grupo do ego. Eu sofro com isso até hoje, pessoal. Eu sofro com isso até hoje, as pessoas me julgando, as pessoas criticando, até pelo trabalho que eu faço aqui, tentando ajudar os outros. Olha bem, eu tento fazer um trabalho para ajudar os outros e ainda sou criticado. Tá tudo bem, tá tudo certo. Quem julga é porque não está fazendo nada. Porque quem está fazendo não tem tempo de julgar. Então hoje eu sofro isso. Tem colegas que fazem piadas comigo. Ah, Michel, não sei o quê, tu é blogueiro, tu é isso.
Cara, eu sou inovador, eu me considero um cara inovador, eu dou aqui dicas inovadoras, eu dou insight para as pessoas e recebo muito feedback das pessoas dizendo que as minhas dicas estão ajudando. E isso é o que faz meu coração cantar, e isso é que faz eu continuar. Não é os julgamentos, não são as piadas, não são as críticas. Isso eu não dou bola, porque eu já disse para vocês que quem critica não está fazendo nada. Então, desses dois grupos, você precisa escolher qual você quer estar. No grupo de advogados para 2021, ou o planejamento que você pode fazer já no final de dezembro. Nós estamos em dezembro, passou a pandemia. Na outra live que eu fiz a passada, se eu não me engano, eu falei sobre as oportunidades da pandemia. Você não aproveitou porque não quis, você aproveitou porque você não teve coragem, você não aproveitou porque você tem vergonha de ser julgado, você não aproveitou porque você tem as travas mentais que você precisa se livrar para poder ganhar dinheiro. É isso. É isso. Eu vou falar uma frase que eu aprendi aqui. Você tem que enxergar cifrão em qualquer relação. Ah, Michel, eu preciso ser interesseiro? Não. Você tem suas relações pessoais, você tem a sua família, mas no momento que você está atuando, você está trabalhando, e advogado, eu quero dizer para vocês também, tá? O advogado que trabalha 6, 7, 8 horas por dia e desliga o telefone, está taxado a insucesso também. E você precisa reconhecer isso, porque a tecnologia está aí e as pessoas estão cada vez mais precisando de auxílio, principalmente nesse momento. E hoje, na verdade, eu criei aqui uma maneira de ser indispensável na vida dos meus clientes. Tanto trabalhista, que é uma especialidade de advocacia preventiva trabalhista, quanto a preventivo civil, quanto judicial, quanto extrajudicial, quanto negociação, fazer acordos de grandes montas, de grandes valores. Eu sempre sou chamado para resolver as relações mais complexas. Por quê? Porque eu me mostro e eu me ofereço e eu me vendo desta forma. Não adianta. Se você ficar travado, esperando que alguém te elogie, se você depende de elogio, você vai ser um fracassado. Se você depende de elogio, qualquer crítica vai te derrubar. Então você tem que excluir isso da sua vida. Você tem que ter o foco e o objetivo de alcançar algo. E agora, sim, depois de falar desse grupo, da esperança, da ilusão, do ego inchado, onde eu sou advogado e jamais eu posso apresentar isso. Cara, nessa pandemia, até assessor financeiro eu fui para algumas empresas. Eu tentei buscar recursos para as empresas, eu tentei ajudar os meus clientes a buscar recurso, eu tentei ajudar os clientes a enfrentar essa crise e não tenho nenhuma vergonha de falar isso, não tenho nenhum receio de falar isso, não tenho nenhuma vergonha de falar isso, porque eu me fiz indispensável e os meus honorários continuaram a entrar. E é esse projeto que eu tenho que passar por aqui para vocês. Vai chegar a parte mais prática, mas a gente precisa primeiro destravar mentalmente para chegar na prática da advocacia preventiva trabalhista, que é o que eu faço, que é o que eu gero honorários recorrentes, ou seja, mensais, onde eu consigo faturar no meu escritório 7 dígitos com honorários mensais, com recorrência, com parceria, com pessoas me comunicando com o maior número de pessoas possível. Então, você que está aí, né, iniciando a carreira, ou que está no momento da carreira que não está obtendo o resultado desejado, eu estou aqui para dar dicas daquilo que eu passei e daquilo que eu faço até hoje, certo? Então, esse grupo de advogados que eu mencionei, existirão 2 grupos. Esse grupo da esperança, do ego, porque a live é resultado versus ego, não vai te levar a lugar nenhum. Vai te levar à mesmice, vai te levar a talvez ganhar dinheiro daqui a 10, 15, 20 anos e você virar escravo do seu trabalho simplesmente por depender ou por ter esse paradigma, esses conceitos colados. Eu, particularmente, escolhi algum tempo atrás a fazer parte do grupo de advogados, desses 2 grupos que eu estou falando, do advogado que tem resultado. Michel, como é que eu faço para ter resultado? Bom, vamos lá. Eu anotei alguns pontos aqui, que é aquilo eu saio escrevendo para poder falar para vocês e comunicar para vocês. Como é que eu ganho dinheiro? Como é que eu tenho resultado? Tá, eu deixei o ego de lado, Michel. Eu consegui seguir as tuas dicas, deixei o ego de lado e agora, o que eu faço? Bom, vamos lá. Primeiro você precisa escolher uma área de atuação. Qual é a área que você mais se identifica? Michel, preciso ter especialização, pós-graduação? Não precisa. Se você tem, melhor, mas não precisa. Não invista nisso agora, se você não tem tanta condição. Invista em você escolher uma área que você mais domine, que todo advogado que sai da faculdade ele tem uma área que ele mais simpatize, uma área que ele mais domine, no meu caso foi a trabalhista, e monte um produto, crie um produto, tá? Para você resolver o problema de alguém.
Michel, mas qual o problema? Bom, você precisa criar, você precisa buscar esse conhecimento, você precisa pesquisar isso. E eu vejo vários advogados aqui que a gente destrava junto, que a gente conversa, que eles não tinham a mínima intenção de atuar em determinada área e aí descobriu, digamos assim, uma brecha nessa área para poder ajudar o seu futuro cliente. Porque você só vai ganhar dinheiro quando você descobrir algo que você vai curar ou amenizar a dor daquele cliente, daquele prospect ou daquele cliente que já é seu. Só dessa forma você vai conseguir gerar valor, ou seja, conseguir gerar honorários. E eu fui para o lado da advocacia preventiva trabalhista, onde eu consegui encontrar a dor da maioria das empresas, onde elas não fazem essa auditoria, essa documentação, que eu vou passar um passo a passo aqui para vocês, vou ensinar vocês. Como dizem os colegas meus, você está criando concorrente, eu quero criar cada vez mais concorrente, o mercado é grande, o mercado é vasto, então não existe concorrência, o que existe é tu transbordar aquilo que está dentro de ti. E essa é a minha intenção com a nossa comunidade 180K. Eu quero ajudar, de fato, os advogados a faturarem 180K, mas ele precisa seguir por ano, mas ele precisa seguir aquilo que eu falo por aqui e fazer as coisas que eu dou, as dicas que eu dou por aqui. Senão não funciona, não existe milagre. Eu já falei que tudo começa pelo mindset, tudo começa por uma coisa chamada, que eu abreviei de CA, convicção e ação. Ou seja, você não basta ter convicção, você não basta ter esperança, não basta ter pensamento positivo, você precisa ter a ação, ou seja, o último passo para você executar e para você ter honorários, para você ter dinheiro, convicção e ação. E aí eu escolhi, então, desses dois grupos, o da esperança, lá do ego eu já larguei, eu escolhi fazer parte desse grupo de advogados, que é os advogados de resultado. Por isso que eu fiz aquela pergunta ali, você acha que o ego atrapalha nos seus resultados na advocacia? Eu tive aqui um número de resposta, confesso que não entrei aqui para ver o resultado antes de entrar na live, porque eu estava numa reunião e saí da reunião e entrei nessa live agora, passei boa parte da minha tarde projetando essa live, então eu vou te dizer o lado que eu escolhi. Eu escolhi o grupo dos advogados de resultado e a primeira dica que eu te digo é escolher uma área que você mais domine, que você mais simpatize, porque isso vai ficar muito mais fácil de você criar um produto para uma dor ou para minimizar uma dor do seu cliente, pessoa física, pessoa jurídica, independente do que você escolha. Você precisa criar isso. Para quê? Para você comunicar isso. Quando você cria isso, você começa a comunicar. E nisso, na comunicação, você começa a fazer uma captação. Nessa captação, você começa a fazer um relacionamento, um network. E aí a pessoa, quando vai te procurar, ela já sabe por que vai te procurar. Ela vai te procurar porque tu já tem lá na tua prateleira de produtos, dentro da tua advocacia, aquele determinado produto. E pasme, as pessoas que mais me contratam, que mais contratam o escritório para fazer, são pessoas que nem sabiam que precisavam desse produto. Eles receberam uma indicação, nós fizemos uma prospecção, eu fiz um relacionamento, eu conversei em qualquer lugar que eu vá, num elevador, e ele identificou, ele disse, tu faz advocacia preventiva trabalhista? Sim. E aí eu vou dar um exemplo. Volto a dizer, na pandemia eu participei de alguns grupos, principalmente os grupos de comércio, bares e restaurantes que estão com dificuldade, e coloquei minha identificação. Sou advogado especialista em advocacia preventiva. Eu conquistei 2 clientes com isso. 2 clientes com isso. Por quê? Porque eles olharam, ficaram curiosos e ligaram. O que eu quero dizer com isso? Você criou um produto na sua prateleira, você comunicou isso, ou seja, você está comunicando uma dor que você pode resolver naquele cliente que talvez não saiba nem que tem essa dor, porque normalmente as empresas rodam no automático e ela não sabe que está gerando passivo trabalhista, ela não sabe que está gerando talvez pagando a maior, e você vai oferecer isso e eu vou te ensinar a fazer isso e você vai destravar e você vai sair do zero para faturar os 180 mil por ano, inicialmente já no primeiro ano de advocacia. Tá? Basta colocar em prática o que eu falo. Então vamos lá, comunicar com o maior número de pessoas. Se comunique com o maior número de pessoas. Compartilhe aquilo que você faz. Quando me perguntam se eu sou advogado, tu é advogado? Não, eu sou advogado especializado em advocacia preventiva trabalhista. Ou seja, o que é isso, Michel? Isso é um trabalho assim, 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 que eu explico. E o cara diz, não, me manda uma proposta, me manda a apresentação do teu trabalho. Quase sempre nas minhas conversas informais ou formais, eu mando proposta. Algumas eu fecho, outras nem tanto. Então, outras não. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Você precisa comunicar isso que você faz. Você precisa compartilhar com o maior número de pessoas. Criou o produto, criou a dor para resolver a dor do cliente e você tem que comunicar isso. Como é que eu faço isso, Michel? Captação. Michel, como é que eu faço captação? Bom, escolha qual é o ramo que você vai atuar, escolher o produto, vá atrás daquele público. Participe do maior número de eventos, participe de comunidades, participe de grupos de WhatsApp.
monte o seu grupo de WhatsApp e passe as notícias referentes ao trabalho que você faz naquele grupo. Claro, a pessoa aceita estar no grupo, ela vai te dizer ou não, mas você consegue comunicar com o maior número de pessoas. Hoje, embora não me considere um cara muito conhecido, hoje eu sou uma referência, nós do escritório somos uma referência em advocacia preventiva trabalhista. Hoje, quando a pessoa fala em proteger a sua empresa, proteger o passivo, ela vai pensar, pelo menos na região, ela vai pensar, ou um colega, ou outro, ou uma indicação vai falar no nosso nome. Por quê? Porque nós criamos essa identidade. Não é fácil? Não é fácil. Mas você precisa criar a sua identidade, você precisa criar o seu brand, a sua marca. Ah, Michel, precisa ter escritório, uma marca de escritório? Não, pode ser o seu nome. Michel Scosteg é o meu nome. Eu tenho o Scosteg Advogados, a gente faço parte dessa banca jurídica que é especializada em advocacia preventiva. Então hoje já está estabelecido o meu mercado. Então quando eu estabeleço o meu mercado fica mais fácil de captar. Você sabe quem contatar, você sabe para quem ligar, você sabe para quem ligar para pedir uma indicação. Por exemplo, eu ligo para contadores, parceiros meus. Eu ligo para advogados que não atuam na área, porque às vezes alguns ficam meio desconfiados. Então os que não atuam na área, hoje os meus melhores parceiros são advogados e contadores. Por quê? Porque eles confiam no trabalho. Eu criei uma certa autoridade nisso, mas eu não só criei autoridade para ficar postando na internet ou para ficar fazendo live aqui, porque às vezes eu faço live para uma pessoa aqui, para duas pessoas como está agora, e não está tudo bem. O que importa é eu conseguir destravar uma alma. Se eu conseguir destravar uma alma, uma pessoa, para mim eu já ganhei um dia, já ganhei um mês, quiçá talvez ganhei até um ano. Então você precisa ter processo, você precisa ter um passo a passo, e eu estou passando aqui. Se você consultar aí o meu Instagram, o meu Facebook e até mesmo no meu canal no YouTube, se você não conhece, não se inscreveu ainda, vai lá, Michel Scosteg no YouTube, se inscreva e coloque as notificações, porque eu boto vídeos e lives lá seguidamente, dando essas dicas para você destravar na advocacia e faturar os 70 mil. Michel, você fala muito e não me dá o passo a passo. Eu já dei por aqui, se você procurar aí, e vou continuar dando por aqui o passo a passo de como eu faço para alcançar o faturamento desejado na minha advocacia mensal, ou seja, recorrente. Mas é importante essas lives quando eu falo, porque está tudo aqui travado na sua cabeça. Quando você destrava para isso, e agora eu estou passando aqui o grupo de advogados que eu quero participar, que é os advogados de resultado. Criou um produto que vai resolver a dor, comunicou isso, né, a área que você vai atuar, você passa a virar autoridade, mas não autoridade porque você posta todo dia no Instagram, no Facebook, porque você faz fotos bonitas de terno e gravata, não, você vira uma autoridade porque você tem resultado. E eu sempre digo, autoridade não se gera com idade, com sobrenome, nem com conteúdo na internet, nem porque conteúdo tem um monte na internet. O que você tem que gerar, o que o cliente quer de você, que é o seu objetivo, é o resultado para o cliente, e isso reverte para você em honorários. O que a maioria das pessoas procuram na internet é mostrar status, é mostrar o que pode, e às vezes nem é para o cliente determinado, às vezes ele quer mostrar um status para o outro colega, porque ele quer ser julgado, cara, esquece isso. Ego, quanto maior o ego, menor o bolso. Isso é uma outra fase, pega esse código. Quanto maior o ego, menor é o bolso. Ou seja, quanto mais ego tu usar, quanto mais tu deixar o ego te dominar, que é aquela arrogância, que é aquela prepotência de ser advogado, menos dinheiro você vai ganhar. Pode ter certeza disso. Agora, quando você se abre, quando você faz parcerias, quando você recebe as pessoas, quando você trata as pessoas com respeito e, acima de tudo, traz um resultado para elas, você passa a virar autoridade. E isso é a pergunta, é a pergunta que eu quero dizer para vocês. Vocês querem ficar esperando o cliente chegar até vocês? Vocês acham que o cliente vai chegar até vocês? Pode ser que aconteça, mas é muito mais difícil do que você ir atrás, do que você criar um conteúdo e realmente praticar esse conteúdo. Esse negócio assim, cria um jardim que as borboletas virão. Ok, você precisa alimentar a sua rede social, você precisa alimentar o seu site, se você tem, também não, se não tem, não precisa, mas você precisa praticar essa alimentação que você faz. Você precisa praticar, deixar o ego de lado e ir buscar esse cliente. Se a borboleta não vem, eu vou buscar, porque talvez a borboleta não saiba e não tenha achado ainda o jardim ideal para que ela possa usufruir. Ou seja, qual é a analogia? Qual é o sentido figurativo que eu fiz? Talvez o cliente que precisa do seu trabalho, ele ainda não sabe que você existe. Ele ainda nem sabe que precisa do seu trabalho. Então, quando eu falo resultado versus ego, eles são antagônicos completamente.
Se você usar demais o ego, se você deixar o ego te dominar, você não vai conseguir prosperar na advocacia. A advocacia moderna hoje, se você for ver grandes nomes na advocacia, eu não vou citar por aqui, mas também não tem problema nenhum, você vai ver que eles estão fazendo isso. Ou seja, eles estão se movimentando, eles se modificaram, eles se renovaram para poder atuar nesse mercado da advocacia moderna, digamos assim. A advocacia com a tecnologia, a advocacia consultiva. Por quê? Porque o judiciário hoje é um caminho, digamos assim, mais moroso. Não estou dizendo que não acredito no judiciário, não estou dizendo que ter processo judicial não faz bem, eu tenho vários e bons processos, mas depender somente do judiciário, você que começa do zero, tende a você não conseguir. E aí quando você não consegue, você usa o seu ego. Qual é o ego? Bom, eu não consegui, eu não vou ficar me expondo, eu vou trabalhar no escritório porque eu tenho qualidade. E aí você vai procurar escritórios para trabalhar e muitas vezes é mal remunerado. Se você ainda procura um escritório para fazer parceria, para fazer ser sócio e para dizer que tem um produto, para dizer porque realmente você talvez não esteja destravado comercialmente, ok. Agora, se você sai daquilo, usa o ego porque é orgulhoso, porque o ego falou mais forte do que realmente o seu objetivo e a sua meta, aí você vai descambar para o lado do advogado da esperança. Qual é o advogado da esperança? O advogado que acha que automaticamente as coisas vão acontecer para ele, o advogado que automaticamente vai achar que os clientes vão procurar ele por uma postagem no Instagram. Eu não estou dizendo que isso não é importante, nós fizemos isso no escritório, eu faço isso por aqui, eu faço isso em todos os meus canais, mídias. Só que eu não fico só postando conteúdo, eu não fico só postando informação, é importante, mas na verdade eu vou atrás para postar e para mostrar a diferença que eu vou fazer na vida do cliente. E isso muda tudo. E isso te coloca num outro patamar, isso te coloca num patamar de ser indispensável para o seu cliente. Eu já estava aqui conversando com um colega tem muito sucesso na carreira dele, mas ele é parte dos reclamantes, ele faz mais reclamante trabalhista. E aí ele até fala, a gente até comentou isso e ele falou isso. Michel, na verdade, eu não gosto de me expor, eu não gosto de colocar minha cara, eu não gosto de fazer... Bom, cada um tem o seu objetivo, cada um tem as suas ambições, cada um tem o seu pensamento. Agora, você precisa ter resultado. E o resultado vem daquilo que você demonstra que pode fazer. Aquilo que você vai trazer de resultado e resolver a dor de um cliente, a dor de uma empresa na questão tributária, trabalhista, civil, ou a dor de uma pessoa física, qualquer que seja, previdenciário, enfim. Mas para a pessoa chegar até você, para a pessoa chegar até onde você está, chegar na sua prática e na sua qualidade de trabalho, você precisa comunicar isso. E é isso que faz toda a diferença. E a comunicação normalmente não é feita porque você tem vergonha. E aí você usa o ego. Você tem vergonha, você tem medo do julgamento, do que as pessoas vão falar. Não dê bola para isso. Deixe o seu ego de lado. Deixe o seu orgulho de lado. Não dê bola para quem te julga. Faça parte desse grupo de advogados que é os advogados do resultado. Do advogado que realmente tem resultado na advocacia. Porque a gente vê muita gente falando sobre como advogar, sobre como ganhar dinheiro, mas de fato talvez não tenha. Por quê? Porque não colocou em prática, porque não tem. E o que eu passo aqui é exatamente o que eu vivi, exatamente o que eu vivo até hoje. E eu faço reuniões periódicas com o pessoal que trabalha comigo, com a nossa equipe, um time que eu tenho, e eu falo, vocês precisam elevar o nível de ambição. Vocês precisam elevar. Qual é o teu nível de ambição? O meu é 10. Tem certeza? Tenho. E por que foi isso aconteceu? Tá entendendo? O outro, eu tenho 7. Bom, pelo menos foi sincero. Tu quer levar para 10? Quero. Levar para 10, então precisa fazer isso. Ou seja, precisamos comunicar aquilo que a gente faz. Você não pode ter vergonha de falar com as pessoas. Você não pode ter receio de que as pessoas vão te julgar. Julgar, isso faz parte. O ser humano é propício a julgar. O ser humano, sempre quando alguém está fazendo algo ou diferente, ou algo que está ajudando alguém e que se motiva a fazer isso, tu recebe crítica, recebe piada. Isso é totalmente normal. Totalmente normal. Você não pode você tem que não se abalar com isso. Porque quando você se abala com isso, você realmente se trava e você vai procurar o caminho dos espinhos, da parte mais difícil da advocacia, que é trabalhar de empregado, que é trabalhar 8 horas dentro do escritório e você sem nenhuma perspectiva. E esse sim é o advogado da esperança, o advogado do ego. E às vezes aquele cara que monta também o escritório, mas que monta o escritório e espera lá, não, agora vai chegar a minha hora, os caras vão chegar até mim. Não existe mais isso. Isso não existe mais na advocacia moderna. A advocacia hoje, para você sobreviver, para você viver e para você ter prosperidade na advocacia,
você precisa se comunicar com o maior número de pessoas, você precisa explanar aquilo que você faz e provar o resultado que você traz para essas pessoas. Com isso, dessa forma você vira uma autoridade. Não vira autoridade no Instagram, somente postagem. Tu não vira autoridade na rede social, tu não vira autoridade tendo sobrenome, tu vira autoridade com o teu resultado. E quando tu desliga quando tu troca essa chave, é sensacional, porque tu tem uma sensação de que agora eu vou ir, agora eu destravei, agora eu vou fazer o bem para as pessoas, agora eu vou mostrar aquilo que eu sou capaz, e aí consequentemente você vai cobrar por isso. Então, esse é o nosso projeto, o projeto de ajudar outros advogados a destravar isso, ajudar os outros advogados a esclarecer para eles qual é o mercado que se apresenta aqui na frente. Eu recebi uma dica de live de uma parceira que eu tenho aqui, a Jéssica, que a próxima live é que como começar o ano 2021 na advocacia para ter sucesso. Vou fazer essa live, já está pautada essa live, porque eu preciso escutar aquelas pessoas que dizem que o que eu estou falando está fazendo diferença e poder passar para elas passar isso que eu tenho, isso que está dentro de mim, que eu estou transbordando hoje. Então, essa live de hoje, eu pensei muito em falar isso, porque às vezes eu sou mal interpretado, às vezes as pessoas interpretam do jeito que elas querem, né? Mas não adianta somente tu ter o pensamento, hoje eu acordei com um pensamento positivo de que tudo vai dar certo, hoje eu acordei motivado, tá? E esse pensamento positivo e essa motivação tu transformou em quê? Tu fez o planejamento do teu dia, tu elencou as coisas mais importantes que tu tem que fazer e já vou te dar uma dica. Sempre quando você elencar as 3 coisas mais importantes de fazer, são coisas que vão te dar honorários mais rápido possível. Porque você precisa rentabilizar e sustentar a sua advocacia. Não sejamos hipócritas, precisamos de dinheiro, gostamos de coisas boas, a não ser que você não goste, mas está tudo bem. Mas precisamos disso. Então, não adianta você levantar motivado, não adianta você levantar animado, com esperança. Esperança todo brasileiro tem, mas não é todo brasileiro que se destaca. Não é todo brasileiro que entra por um seleto número de pessoas que ganham 6 dígitos, 7 dígitos. Não são todos, a gente sabe disso e a gente enxerga isso. Michel, mas está numa grande crise, tu está falando em 7 dígitos. Pessoal, esse ano talvez, se eu não manter o mesmo faturamento do meu escritório, talvez eu aumente alguma coisa, talvez não o pretendido, em função da pandemia, porque eu não pude fazer mais contatos, porque eu não pude fazer mais relações, porque eu não pude participar de mais eventos, mas ela com certeza vai dar um pouco mais do que o ano passado. Então isso não é desculpa. A desculpa está dentro de ti, a desculpa está na vergonha, a desculpa está naquela trava que te colocaram na tua cabeça de que tu não é capaz de fazer. Está naquela trava de que, Michel, tu escolheu a advocacia, foi o que eu ouvi lá atrás. Tu escolheu a advocacia, mas tu não tem ninguém na família, tu vai conseguir como? Eu estou aí. Estou lutando a cada dia, estou buscando meu espaço, meu lugar ao sol, e posso dizer para vocês que o mesmo esforço que você faz para pagar as contas, para contar lá as moedas, pagar as contas no final do mês, para esticar dali, esticar daqui, é o mesmo trabalho que você vai ter buscando a prosperidade. Porque quem busca a estabilidade afasta a prosperidade, isso eu já citei por aqui várias vezes. Então, essa live de hoje era justamente para tentar despertar as pessoas, despertar os advogados, os jovens advogados que estão saindo da faculdade, de que eles não podem ficar no grupo de advogados que só tem a esperança, do grupo de advogados que deixa o ego dominar. Não sai com isso da faculdade. Por favor, você que está saindo da faculdade, não sai com isso da faculdade. Você tem que sair da faculdade pensando em resultado. E resultado é deixar o ego fora disso. Deixar as premissas básicas da advocacia, os conceitos conservadores da advocacia para trás. Mas eu falando então que eu tenho que infringir o código de ética? Não, mas você precisa andar nessa linha tênue, porque nosso estatuto ele é, de certa forma, retrógrado para o mundo que a gente vive hoje. Ele já está bem flexibilizado, permitindo o uso da tecnologia, mas ainda precisa melhorar, na minha opinião. Mas, enquanto isso não acontece, eu pretendi, com esse projeto, com a nossa comunidade MME 70K, ajudar os advogados a vencer essa barreira. Porque a OAB não faz palestra sobre isso, a faculdade não te ensina isso, você não aprende isso na pós-graduação, e às vezes a pessoa sai da faculdade e já engata uma pós-graduação porque ela acha que isso é preciso para o mercado de trabalho. Não precisa disso. Quer dizer que não precisa estudar? Precisa estudar, mas não precisa investir numa pós-graduação logo que sai da faculdade. Você pode pegar sua carteira da OAB, olhar a área que você simpatiza, criar um produto e comunicar. E depois que você começa a ter e que falta conhecimento técnico, aí você vai poder, inclusive, vai ter condições de buscar uma pós-graduação e você vai ver que a pós-graduação é apenas o complemento da teoria da faculdade.
Se você fizer uma graduação, uma pós-graduação de gestão, até de marketing, vai te trazer mais vantagem do que tu fizer uma pós-graduação em processo de trabalho ou direito do trabalho. Porque o que vai falar lá são conceitos básicos, são coisas que existem na lei. E eu não estou aqui falando mal das instituições de ensino, mas hoje nada mais é do que uma produção em massa de pessoas que pensam a mesma coisa. E eu sou contrário a isso, porque eu me formei numa universidade, eu acho que todo advogado precisa passar pela universidade, mas ele não precisa seguir o caminho, sempre o mesmo caminho daqueles que já vêm há várias gerações seguindo, inclusive do seu pai, da sua mãe, que são advogados, talvez seja, que tem que ser concurso, que tem que fazer porque a advocacia não remunera, porque, tu vê meu filho, eu tentei lá no início, não consegui, então tu também não vai conseguir. Te desprende disso, limpa isso da tua mente. Já dei várias mentorias aqui e a mesma frase é me dita aqui. Na verdade, nós não somos criados para criar, nós somos criados para fazer o mesmo, todos a mesma coisa, certo? Hoje 90% ou talvez 80% das pessoas que se formaram comigo, tá? Eles optaram por outro caminho, o caminho do concurso, o caminho. Poucas pessoas tiveram a coragem ou tiveram. Por que coragem? Ah, mas não tive condições, eu também não tinha, era zero, talvez menos de zero. Minha conta ainda era negativa quando eu fui tentar construir algo e montar o escritório. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vamos resumir? Vamos lá. Vão existir existem hoje dois tipos de grupos de advogados e que para o ano que vem você deve pensar, você deve planejar em qual grupo você quer ficar. O grupo da esperança, o grupo do ego, o grupo do conservadorismo ou o grupo do resultado. Se você quer ficar no grupo do resultado, vem comigo, continua me seguindo, olha o meu Instagram, olha minhas redes sociais, que eu te mostro como foi possível sair do zero e chegar onde eu cheguei hoje. Falo isso de experiência própria, não falo isso porque eu li, ou porque eu peguei de alguém, ou porque eu li no material, ou porque eu peguei de um advogado, ou porque eu peguei dos Estados Unidos, o modelo americano, não. Eu falo isso porque eu vivi na pele, eu tive que aprender, e eu não tive um cara, sinceramente, como eu, para me dar essas dicas na época. Na verdade, na época não se tinha nem Instagram, não tinha essa comunicação, não faz tanto tempo assim, mas não tinha essa comunicação tão fácil. Então eu não tive esse mentor, eu não tive essa pessoa que me atalhasse o caminho. E eu estou aqui hoje para ajudar isso, eu estou aqui hoje para fazer isso, tá? Para ensinar vocês a ficar no grupo de advogados, a escolher a ficar no grupo de advogados que tem resultado, e não daquele que só tem o ego. E não daquele que só tem a esperança, e não daquele que só tem o pensamento positivo, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. O que vai te levar à prosperidade é justamente isso. Michel, pode repetir para mim como é que eu faço para anotar aqui, como é que eu faço? Vamos lá, vai lá, escolhe uma área que tu mais goste, escolhe uma área que tu mais goste de atuar, monta um produto. Como que eu faço, Michel? Eu vou te dizer um exemplo por aqui, brevemente, vou te dar um passo a passo, inclusive modelos de formulários, modelos de pareceres, modelos de como precificar isso na advocacia preventiva trabalhista. Foi aí que eu passei a gerar honorários recorrentes. Aí no início eu pensava, mas é tão pouco honorários recorrentes. Bom, mas eu preciso de recorrência, eu não posso esquecer que eu preciso de recorrência e escala, porque a empresa só sobrevive com recorrência e escala. Porque fora isso, você precisa de muito tempo para esperar uma ação judicial. Estava falando com um colega hoje, ele disse, Michel, o meu tempo médio é de 4 anos. Quando você já criou um certo lastro, você até suporta. Quando você tem alguém te dando uma retaguarda, seja familiar, ou seja do teu esposo, ou seja da tua esposa, tu até aguenta. Mas quando você não tem essa retaguarda, você precisa gerar honorários recorrentes, ou seja, todos os meses. Já dei por aqui dicas também, Michel, mas eu só tenho processo judicial. Bom, se você tem facilidade, tem uma captação boa de processos judiciais, passe a cobrar uma PNT, uma parcela mensal de trabalho, ou seja, você cobra um valor mensal todo mês, mesmo que seja baixo, mas se você tem uma escala de processo, você consegue pelo menos manter as suas contas básicas do escritório. O grande lance aqui, para você ter resultado, é que você precisa gerar honorários recorrentes. Você precisa criar o ambiente, você precisa criar possibilidades de você resolver o problema de uma pessoa mais imediato para você poder gerar honorários recorrentes. Então, o que eu falo aqui é isso. O grupo da esperança é o grupo do ego. É o grupo do cara que vai ficar lá, esperando o cliente chegar, esperando as coisas acontecerem, criando conteúdo no Instagram somente, olhando quantas curtidas ele teve, olhando... Não, cara. Isso é o grupo da esperança. O grupo que eu quero fazer parte, que eu faço parte, é o grupo do resultado. É aquele grupo que faz o passo a passo que eu estou dando aqui.
te comunica com o maior número de pessoas. Fala pro cara, não só que tu é advogado, mas o que tu faz na advocacia. Eu sou advogado especializado em advocacia preventiva trabalhista. O que é isso? É isso. Manda uma apresentação. Quase sempre isso dá certo para mim. Por quê? Porque eu não tenho vergonha de comunicar o que eu faço. Aí tem uns sisudos que, não, eu sou advogado. Sou advogado. Cara, isso tá ultrapassado. Isso está ultrapassado. O que as faculdades botam de advogado para fora em todos os anos, isso está ultrapassado. Advogado hoje é quase que em cada esquina tu encontra um. Mais ou menos por aí. Então, como é que eu... Tá, Michel, então eu vou continuar indo para concurso, porque eu estou concorrido. Cara, aí que eu te falo. Escolha estar no grupo dos resultados. Escolha estar no grupo dos advogados que tem resultado. Que é o cara o quê? É o cara que cria uma identidade, é o cara que cria uma marca, é o cara que cria um serviço que vai resolver, independente de ser empresa. No meu caso, eu sou advogado empresarial, mas independente, cria algo, coloca na sua prateleira, porque a advocacia é o comércio, a advocacia é uma empresa igual a outras. Como todas as outras, você precisa faturar, você precisa pagar suas contas, você precisa ter o seu rendimento e você precisa ter prosperidade, que é isso que a gente tenta com as empresas. Toda empresa. Por que a advocacia é diferente? Não pode ser diferente. A advocacia ela é uma empresa igual às outras. Então, monta um produto na tua prateleira, como se tu te imagina dentro de uma loja, onde tu tem um produto e tu vai oferecer esse produto para o maior número de pessoas para que esse produto faça diferença na vida delas e, consequentemente, você vai ganhar honorários para isso. E eu criei, quando entre a reforma trabalhista, eu criei justamente a advocacia preventiva trabalhista, onde eu recebo honorários recorrentes. Não é fácil? Não é fácil, gente. Se fosse fácil, todos fariam. Então, o que eu fiz? Criei lá a advocacia preventiva trabalhista, dentro do escritório, e comecei a oferecer isso para as empresas. Pasmo, foi nem raciocínio de pólvora. Um foi indicando para o outro, um foi indicando para o outro, e hoje, o que o nosso trabalho, o objetivo é reduzir o passivo das empresas, dar mais segurança para eles trabalharem, deixar a responsabilidade dessa parte de organização, deixar para o escritório para que o empresário se preocupe com o produto dele, se preocupe com a prestação de serviço dele. Eu tenho aqui dos mais variados clientes. A gente tem supermercado, a gente tem indústria, construção pesada, a gente tem empresas de eventos, a gente tem empresas, casas noturnas, a gente tem bares, restaurantes, quase todos e qualquer ramos, clínica médica, a gente tem aqui como cliente FII mensal. Ou seja, esses clientes hoje estão doutrinados, digamos assim, né, no sentido bom da palavra, a contatar com o nosso escritório num canal que tem as empresas com a nossa equipe, e todo passo que ele vai dar, ele consulta nós. Isso é uma assessoria permanente, isso é uma assessoria preventiva, isso que os empresários mais ligados já estão se dando conta que precisam disso. E às vezes eu chego em empresas de grande porte, como eu já fui, como eu vou, e os caras dizem, Michel, nós temos 2 advogados internos, nós temos advogados externos, e eles só cuidam do contencioso, eles estão preocupados com o contencioso. Aí eu digo, cara, não tem como te preocupar com o contencioso, não tem como tu reduzir o teu contencioso se não te preocupar com o passo antes. Qual é o passo antes, Michel? Analisar o que tu está fazendo. É pegar essas ações, ver quais são os principais pedidos e analisar o ponto a ponto, e ir no chão de fábrica. Esse é o nosso trabalho. E eu vou te ensinar a fazer isso. Eu estou te ensinando a fazer isso gratuitamente. Ou seja, eu não estou cobrando nada por isso. E, na verdade, todos precisam se remunerar, todos precisam rentabilizar. Mas hoje o meu projeto aqui, inicialmente, é passar isso para vocês de forma gratuita. Para que tu pegue essas dicas e ponha em prática. E aí depois tu me diz, Michel, eu coloquei em prática uma ação. E todo final de live aqui, eu dou uma dica que tu já sai executando. Então essa hoje vai ter também. Então só para complementar, como é que os advogados hoje fazem? Do meu conceito é o jeito errado. É o ego. Deixa o ego te dominar. Deixa o ego te mover. Deixa o ego te conduzir. Isso não vai te levar, e vai te levar inclusive para o insucesso. Vai te levar para a derrota. Porque o ego, ele estraga, é o principal inimigo da gente. Tanto em qualquer pessoa, e hoje a gente fala sobre projeto até para advogado, o advogado que tem o ego inflado demais, consequentemente o bolso dele vai ser menor. Então, esse grupo de advogados, essa couraça esse tradicionalismo e esses conceitos antigos, ultrapassados da advocacia, ficam nesse grupo de advogados que só querem isso. Nós temos que ficar, e eu trago vocês para esse grupo, o grupo dos resultados. Construa algo, monte um produto, coloque na sua prateleira e comunique para o maior número de pessoas possível que você resolve aquele problema naquela empresa ou para aquele cliente. E quando eu falo aqui, e mais especificamente, um pouco mais para frente aqui nesse projeto, eu vou falar especificamente da advocacia preventiva trabalhista, e aí até o cara que não gosta de trabalhista vai ver
que ali tem uma oportunidade de ele receber honorários recorrentes, inclusive ele pode fazer parceria com quem gosta. Isso vai acontecer nesse projeto, mas primeiro eu tenho que trazer para cá, que é esse conjunto de lives que eu venho fazendo já, é sobre tu destravar, para que tu não tenha vergonha de fazer isso que eu estou te dizendo. Porque eu também tinha vergonha, eu também tinha um ego inchado, eu também tinha o ego deixando ele conduzir, e eu desliguei isso, eu troquei essa chave e fui hoje eu sou um advogado empreendedor, ou seja, eu discuto todos os assuntos com o meu cliente. Volto a dizer, na pandemia, até conselheiro financeiro eu fui, então assim, é como se fosse um concierge, né? Uma palavra que a gente até comentou aqui hoje, eu e esse meu colega. Eu sou, na verdade, o conselheiro da empresa, eu sou o conselheiro daquele empresário, ou seja, todo e qualquer passo que ele for dar, ele vai falar comigo. E a partir desse momento vai falar comigo, vai falar com a minha equipe, porque a equipe que todo mundo tem acesso a todos os clientes. Então, claro que nem tudo eu consigo fazer sozinho. Então ele vai ser, nós somos aqui uns conselheiros, se assim quiser nomear, advocacia preventiva, consultiva, a gente dá conselhos para que o empresário não faça nada errado e para que não gere passivo. Michel, mas eu cheguei numa empresa, o cara já tem o passivo, como já aconteceu comigo, passivo alto, transportadora. Tá bom, a gente pega as principais ações, ou todas as ações, e pega e faz a análise de todos os principais pedidos e depois diz para ele quantos pedidos de dano moral teve, quantos pedidos de hora extra teve, quanto que impactou para ele de intervalo intrajornada e interjornada. Então a gente faz todo esse estudo, então, ou seja, ele já tem o passivo. Será que o advogado que faz o contencioso dele faz esse estudo? Para que volte lá na empresa e diga assim, ó, isso está errado, isso está errado, isso está errado, está dando dano moral nesse setor. A tua chefia, ou a tua direção, ou a tua gerência está causando um problema com o teu funcionário. É isso que você precisa fazer. Esses dias eu tive um cliente nosso aqui, um cliente de médio porte, tem mais de uns 200 funcionários, e comecei a ler os principais pedidos das ações que eles já tinham, e estava ali dano moral em função de um gestor que estava ali xingando e maltratando os funcionários. O que a gente fez? Demitimos, desligamos a pessoa. A empresa decidiu desligar. Por quê? Porque é mais barato pagar aquela rescisão do que ficar construindo passivo aqui nas ações por dano moral, por assédio moral, né? A pessoa não era muito delicada com os funcionários, com os subordinados. Então a gente analisou. Então é isso que eu digo, gente. Existe oportunidade em qualquer ramo, existe oportunidade em qualquer área do direito, mas para isso você precisa escolher estar no grupo de advogados que quer resultado e não quer somente vaidade, ego e orgulho e medo de julgamento. A gente precisa ficar no grupo de advogados que quer resultado, porque é o resultado que vai te trazer autoridade. É o resultado que tu traz para o cliente, que tu transforma em honorários, que vai te trazer autoridade. Isso sim vai gerar uma autoridade. E hoje sim eu me considero uma autoridade naquilo que eu faço. Porque eu sou procurado por outras pessoas que fazem a mesma coisa para pegar dicas de como fazer, de como alavancar a sua advocacia. E eu tenho o maior prazer. Já falei isso aqui várias vezes. Se quiser mandar um direct, se quiser mandar, pode mandar. Eu ajudo todos e todas. Não importa que seja. Não importa se é de Porto Alegre. Michel, é teu concorrente direto. Não importa. Eu ajudo porque essa é a missão que eu tracei para mim hoje. Além de ajudar os meus clientes, além de dar assessoria para os nossos clientes, além de fazer essa parte todinha preventiva, eu quero também auxiliar os advogados que estão começando ou advogados que não acreditam na advocacia, ou advogados que acham que só o concurso público salva. Para com isso. Escolhe o grupo de advogados, aquele grupo que tem resultado e não o que tem vaidade e o que tem ego. Tá bom? Eu queria deixar aqui agradecer demais a atenção de vocês, foi uma live muito intensa. Agora eu vou ler aqui alguns recados que tem aqui. Deixa eu ver. Aí o Rodrigo Ciranjo está aqui, um exemplo disso, um advogado que não atua na área trabalhista, e a gente tem vários clientes em parceria. O Vini Fraga aqui, esse cara é um fenômeno aí, segue o Vini Fraga também aí. Um cara de eventos, um cara muito bacana que eu tive o prazer de conhecer através da Trupe Club lá, dos guris do Diego, do Adriano, tá? O Marcelo, o Júnior Copes, cara também é fantástico, né? E tá atuando muito legal, ele é dono de uma escola de dança e está compartilhando isso também na rede. A Jéssica tá aqui, o Antônio, meu querido, transbordando na vida de muitos advogados. Valeu, Antônio, tamo junto. O Rogério Garcia, fala parceiro, tudo bem? Luiz Pazuti, obrigado aí pela presença de vocês. A Sheila, o Thiago Leite, meu grande parceiro Thiago Leite.
Vamos lá, isso aí. Obrigado pela participação de todos aí. Espero que essa live tenha agregado. Se você não assistiu, vai estar no feed ali, vai estar gravado. Compartilhe com as pessoas que de repente você acha que precisa ouvir isso, precisa ouvir essas dicas. E seguimos no nosso projeto, nossa comunidade MME 180K. O que significa MME, Michel? Método Michel Scosteg 180K. Eu vou te ajudar com as minhas dicas por aqui, como você faturar 180 mil por ano já no seu primeiro ano de advocacia. Ah, Michel, mas eu já estou no 10º ano, mas nunca faturei isso. Então, esse próximo ano, ou a partir de amanhã, ou a partir você tem que começar agora. Planeje agora, não espere o ano novo passar. Planeje agora. A gente sabe que é festividade, é isso e aquilo, mas comece a planejar agora, comece a executar agora. Tá? E eu fiquei de dar a última dica, fiquei de dar uma dica de hoje para você sair aplicando amanhã mesmo, tá certo? Vamos lá, qual é a minha dica de hoje? Que você pode já sair fazendo amanhã. Faça contatos com o maior número de pessoas que você tem na sua agenda. Comece pela sua agenda e comunique o que você está fazendo. Fale o que você faz e fale o resultado que você traz. Não adianta só você comunicar e informar conteúdo. Você tem que dizer para as pessoas qual é o resultado que o teu trabalho traz. E aí ela enxerga o valor. E posso te dizer uma coisa bem sincera, de experiência vivida e que eu vivo até hoje. Tem clientes que nem sabem que precisam do teu trabalho. E quando você comunica, quando ele vê algo, e quando você demonstra qual é o resultado que você traz, ele passa seu cliente e paga o valor que for. Tá certo? Queria agradecer demais aí todo mundo que passou por aqui. A live vai ficar gravada aqui, compartilha aí depois ou bote seus comentários, o que achou da live aqui embaixo e vamos falar por aqui, tá bom? Tamo junto, bora vencer e até a próxima.